Fala, meus amigos, saudações. Vamos começar esse pós-jogo aqui de Red Bull Bragantino 2, Vasco 1. Estou no carro voltando pro hotel aqui. Assim que acabou o jogo, eu já saí logo do estádio, não quis ficar lá, enfim, esperando, nem para gravar, nem nada, porque tava realmente sem paciência, né, de ter que falar do jogo, que naquele momento ainda tava meio pé da vida com a atuação, com os moles, né, que o Vasco deu, principalmente. O Vasco praticamente entregou 2 gols ali pro Red Bull Bragantino e perdeu o jogo. Bom, peço desculpas aqui pela iluminação, né? Tô dentro do carro, tá à noite, então a imagem tá bastante granulada. Não adiantou muita coisa ligar a luz aqui não. Enfim, a imagem tá granulada, mas vamos lá, o importante é trocar essa ideia, né? É falar de como foi esse jogo. Quero a sua opinião também, já deixa aqui nos comentários, já deixa aí o seu comentário, o seu desabafo, ou se você gostou da atuação, porque eu vi ali nas redes sociais que muita gente gostou da atuação do Vasco, disse que o Vasco jogou bem. Enfim, eu não concordo muito não, acho que o Vasco teve um bom momento na partida, que foram ali os 20 primeiros minutos, mais ou menos, do segundo tempo. De resto, eu acho que o Vasco não fez uma boa partida não. O primeiro tempo do Vasco muito ruim, o Vasco parece que entrou uma rotação baixa, o Vasco devagar, lento toda a vida, falando no popular aqui, no português, aquela conversa de botequim, o Vasco parece que entrou dormindo no jogo. O Vasco entrou dormindo no jogo. Rossi muito mal, Paulo Henrique muito mal, Piton muito mal também no primeiro tempo. Os pontas, né? O David também mal no primeiro tempo, Verratti lento. Enfim, o Vasco mal no primeiro tempo. Achei o primeiro tempo muito ruim do Vasco. E o Vasco... E um primeiro tempo ruim do Bragantino também, tá? Que o Bragantino não fez nada também pra ganhar esse jogo, não. O Vasco perdeu o jogo hoje pra ele mesmo, acho que a gente pode dizer. O primeiro gol do Bragantino foi um gol dado, né? O Vasco deu o gol pro Bragantino. Uma jogada que o Rossi foi esperar ali o marcador, né, do Bragantino chegar para ver se conseguia arrumar um lateral. Acabou que a bola saiu e foi lateral pro Bragantino. O Vasco leva um gol de lateral. E assim, levar gol de lateral, acho que na escolinha já aprende que não pode, né? Foi todo mundo ali pro primeiro pau, deixou o segundo pau sozinho, o cara chegou, chutou, a bola até desviou, mas o Léo Jardim não pode, né? Não pode rebater pra frente igual ele rebateu. Acho que a bola era fraca e defensável, dava pra ele ter segurado, mas aí rebateu pra frente. O Red Bull Bragantino fez 1-0 e só fez isso também no primeiro tempo, né? Foi um gol dado ali do Vasco. Se o Vasco não dá esse gol pro Red Bull Bragantino, provavelmente a gente teria ido pro intervalo com 0-0. E é bom, aí o Vasco volta diferente pro segundo tempo, né? O Ramon muda o time e o Vasco muda principalmente a postura. Do estádio a gente viu assim que o Vasco subiu as linhas, né? O Vasco estava marcando mais em cima, estava pressionando o Bragantino mais em cima. Enfim, e parecia realmente que era questão de tempo do gol sair. O Verratti perdeu ali umas 2 chances, né, de cabeça. Uma foi na trave, que ele cabeceou sozinho, mas não pode perder. Um atacante do nível de Vasco não pode perder um gol daquele, né? Ele cabeceia na trave sozinho, não dá. Enfim, e realmente parecia que era questão de tempo o gol do Vasco, e o gol saiu, né? O Vasco, numa jogada até interessante ali do Ryan, do David, né? Ryan, David e Verratti, o Vasco vai e empata o jogo. E, cara, naquele momento parecia também que era questão de tempo pro Vasco conseguir o gol da virada, né? Que o Vasco estava marcando em cima, estava dominando o jogo, o Bragantino parecia assustado, parecia meio perdidão em campo, como foi o tempo inteiro, né? O time do Bragantino aqui, muito fraco também, o time do Bragantino, fraco, do nível do nosso ou inferior ao nosso time fraco. Por isso que eu saio do estádio hoje com essa frustração, né? Porque o Vasco poderia hoje ter saído com a vitória, ou no mínimo com um ponto, né? Com um empatezinho, mas por conta de vacilos ali do Vasco, a gente acabou perdendo a partida. Mas enfim, eu não entendi porque no momento que o Vasco estava melhor, como eu falei, o Vasco jogou bem. E eu acho que é isso que faz muita gente achar que o Vasco jogou bem, porque o Vasco teve 20 minutos bons ali no segundo tempo. E aí eu acho que muita gente fala, não, o Vasco fez um bom jogo, poderia ter vencido por conta desses 20 minutos. Mas aí não entendi o motivo de depois o Vasco chamar o Bragantino de novo. Quando o Vasco empata, o Vasco depois recua as linhas de novo e fica esperando o Bragantino para tentar puxar o contra-ataque, sei lá. Enfim, e aí chamou o Bragantino voltou a gostar do jogo, mas mesmo assim, cara, fraco o time do Bragantino, muito fraco. Vou repetir, por isso que me deixa agoniado, né? O Vasco não ter conseguido nenhum pontinho hoje aqui, porque o time do Bragantino realmente é fraco. E aí, cara, o Vasco, além do time... Nosso time é fraco também, né? Vai que aparece algum torcedor do Bragantino aqui e fala, tá falando que nosso time é fraco, o seu é uma AM também. A gente sabe que o time do Vasco é fraco. Mas enfim, e além de fraco, o time do Vasco é azarado, né? Porque eu não vi ainda pela televisão
mas do estádio pareceu que o cara meteu um balão para a área maluco ali, um cruzamento maluco. A bola desviou na zaga do Vasco, acabou matando o Léo Jardim e ali fizeram 2-1. E o Vasco tentou depois ir pro abafa, né? Botou o Cleiton ali na frente, foi com 3 grandalhões ali na frente, né? O Cleiton, o Verratti, já até esqueci o nome do outro. Quem é o outro? Me lembra aí. Cleiton, Verratti, Ryan, isso. Cleiton, Verratti, Ryan ali na frente, bola na área toda hora, bola na área, bola na área, bola na área. Mas foi só isso. O Vasco um pouco pobre também na criação. E aí tivemos alguns lances polêmicos, né? Que eu acho que a gente tem que falar também. O Vasco na primeira rodada saiu com fama assim, de ter sido ajudado, né? Por conta do pênalti, que realmente foi pênalti no lance do Lucas Piton e o juiz não marcou. Mas depois teve um pênalti também a favor do Vasco no Galdames que não foi marcado. Mas assim, para a grande imprensa, né? O que repercutiu muito foi o lance do Piton, né? Que era pênalti ali pro Grêmio que não foi dado. Então o Vasco saiu dessa rodada, da rodada passada, como se tivesse sido ajudado, né? O Vasco foi ajudado, enfim. E parece que hoje o juizão estava proibido de marcar qualquer coisa a favor do Vasco. Porque talvez nos lances capitais, porque como eu disse, ainda não vi pela televisão, né? Só vi no estádio. Talvez nos lances capitais ele tenha acertado. No gol do Vasco que foi impedido, né? O primeiro gol que o Verratti fez, mas foi anulado. Enfim, o lance era ajustado, mas talvez realmente estava um pouco à frente. Depois ele no final teve o pênalti também em cima do Cleiton, que o Vasco reclamou bastante, a torcida reclamou bastante. Do estádio pareceu que foi pênalti. Olhando, esse lance eu vi o replay, olhando no replay, numa câmera eu achei que foi, na outra achei que não foi. Então assim, é um lance talvez de interpretação. Mas o que chamou a atenção é que hoje ele apitava tudo pro Bragantino. Eu não sei se você assistindo pela televisão, se você teve essa impressão também. Mas as faltinha que ele marcava pro Bragantino, ele não marcava pro Vasco. Inclusive, no lance do segundo gol do Bragantino, tem uma falta claríssima no Verratti no início da jogada, que o cara abraça o Verratti ali, derruba o Verratti fica reclamando, mas o juiz manda o jogo seguir e a bola vai lá na frente, volta pro jogador do Bragantino, ele cruza e a bola desvia e entra. Então assim, eu acho que essas faltinhas aí acabaram também minando o jogo. O Bragantino fez cera o segundo tempo inteiro, toda hora caía alguém, toda hora alguém deitava, toda hora alguém rolava. Enfim, acho que o juizão hoje estava bem caseiro a favor do Bragantino. Volto a dizer, não sei se os lances capitais, se o gol anulado ele acertou na anulação e se no lance do pênalti, no finalzinho, né, no último minuto praticamente, se realmente foi pênalti. Pareceu da arquibancada. Mas enfim, a impressão que deu hoje é que o juizão também estava numa má vontade danada com a gente. Mas é isso, né? É isso. Seguimos aí, acho que mostra que o nosso time é fraco. Como todo mundo já sabe, né? O time é fraco e assim, é um time que sempre joga no seu limite e quando joga no seu limite compete, como foi nos 20 minutos hoje que o Vasco foi pra cima ali do Red Bull. E aí é um time que consegue competir contra times ali do mesmo nível, porque eu acho que o Brasileirão tem 3 times que são muito bons, tem mais uns 5 ali que são um nível um pouquinho superior aos outros, e os outros 12 ali, filho, o Vasco tá no meio desses 12, aí é guerra de foice, é todo mundo ruim igual. E aí quando o Vasco joga no seu limite, o Vasco consegue competir e consegue vencer. Hoje o Vasco entrou no primeiro tempo dormindo e no segundo tempo, quando acordou, conseguiria vencer o jogo, mas não entendi porque o Ramon Dias depois recuou o time de novo e o Vasco acabou pagando o preço por isso. Tá bom? É isso, amanhã eu volto. Tamo junto. Deixe seu comentário, seu like, um abraço. Saudações.